Olá, amados do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus inscritos, amém? A paz, queridos, novos inscritos, que vocês que estão chegando agora, Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou aqui mais uma vez para estar dando continuidade aos estudos do Salmo 91. E hoje nós vamos estar meditando o verso de número 6. Amém? Que salmo maravilhoso que é esse Salmo 91, amém? É um salmo que a gente usa em tempos de dificuldade, igual nós estamos passando por tantas dificuldades, né? Neste ano de 2020. É um salmo que fortalece o nosso coração, traz promessas para a vida da gente, né? Traz esperança, né? Traz certeza de que tem um Deus que é zeloso, que é um Pai que é cuidadoso, que cuida de nós. Amém? Então nós vamos estar extraindo do Salmo 91 revelações maravilhosas, revelações que traz para a vida da gente esperança, convicção, fé, certeza de que nós temos um Abba que cuida de nós em tempos difíceis, que está com a gente em momentos difíceis e que nos livra de todo mal. Amém? Que nos livra das tribulações. Vamos orar então? Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, Paizinho. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo alimento em nossas mesas todos os dias, obrigado pela nossa família, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, nesse ano de 2020 que tem sido tão difícil para tantos, tantos têm perdido, Senhor, a vida por causa dessa doença que está assolando o mundo, mas nós temos a convicção, a certeza, papai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo, do bem e do mal. O Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. Tudo está sobre ti. Tudo está sobre o teu comando. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E nós te agradecemos pela tua palavra e agradecemos pela manifestação do Senhor nesses últimos dias em nossas vidas. O quão o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor que tem cuidado de nós nesses últimos dias. Amém? Nenhum de nós adoecemos, todos nós estamos bem, todos os nossos familiares estão bem, né? Independentemente de circunstância, independentemente de qualquer situação, o Senhor cuida. Amém? Então vamos lá, vamos adentrar na palavra do Senhor, Salmo de verso número 6, Salmo 91. Amém? Amados, eu peço a vocês que depois dê o seu like, é muito importante para que este vídeo seja divulgado, amém? E faça seus comentários se você tem alguma dúvida, se você quer saber de algum tema, né, relevante para você, que você tem vontade de aprender. Então, faça seus comentários se você está gostando, né? Faça seus comentários aqui embaixo, interage comigo, vou estar aqui sempre pronta para responder cada um de vocês, meus inscritos. Amém? Deus abençoe. Então vamos lá. Salmo 91, que nos diz assim, queridos: E nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. É um versículo tão pequeno, mas que é vasto em sua revelação. É vasto em seu conteúdo. Amados, nós estudamos anteriormente o verso de número 3, que a gente falou sobre a peste, né? E, na realidade, essa peste que o salmista está enfatizando, ela é diferente do verso de número 3 que nós estudamos anteriormente, né? O verso número 3 enfatiza a peste perniciosa, né? A peste, a doença, a enfermidade, né? A enfermidade de grande proporção que resulta em uma pandemia, né? Como sequência, muitas mortes, né? É uma doença, como não tem cura, ela resulta em mortes,
numa proporção global, como por exemplo esse coronavírus que nós estamos vivenciando neste ano de 2019 para cá, né? E ela tem se propagado no mundo inteiro e ela pode se denominar uma peste perniciosa, ao contrário da peste que nós lemos aqui no verso de número 3, que é uma nova conotação que eu quero trazer para os irmãos, que eu quero estar ensinando para os irmãos, né? Então, amados, essa peste que nós vemos aqui no verso de número 6, a peste que anda na escuridão, é num sentido figurativo, ou seja, ela pode denotar uma falsa doutrina, né? Uma doutrina perniciosa, né? Ela pode trazer essa conotação. E a manifestação do agir de espíritos malignos, espíritos demoníacos que agem na escuridão, assim como diz aqui o salmista, peste que anda na escuridão. Então, eu vou tratar peste que anda na escuridão como sendo espíritos malignos que agem nas regiões celestiais e trazendo para o nosso âmbito físico, né? Então, queridos, a peste que anda na escuridão, ela é um espírito maligno, né? Esse termo, peste, né, era usada pelos escritores da antiguidade, né, para descrever a situação de um homem que estava sendo acometido por um espírito demoníaco ou a sua maldade em si. Entendeu? Ou seja, a pessoa que era cometida por esses espíritos malignos, ela tinha as suas características, né, visíveis. Era notório aos olhos da pessoa quando o indivíduo estava possesso por um espírito maligno, né? Porque essa pessoa ela vivia numa situação degradante. Ela era totalmente exonerada da sociedade. Né? Ela perdia a sua racionalidade, ela perdia a sua autonomia, a sua identidade, né? Ela perdia a sua casa, ela não poderia mais viver no convívio dos seus familiares, porque ela não tinha mais as suas faculdades mentais em funcionalidade, né? Pois quem o conduzia ali era esses espíritos malignos, né, que agiam através da pessoa. Então, naquela época, os escritores usavam esse nome, peste, para dar ênfase a um indivíduo que estava passando por essa situação, que estava cometido por esses espíritos imundos. Então, duas referências que eu quero trazer aqui para vocês. Primeira, essa peste que anda na escuridão, ela tem ênfase no âmbito espiritual, espíritos malignos que agem em áreas específicas, né? Espíritos demoníacos que agem com direcionamento, né? Com objetivo, né? São espíritos malignos que agem em áreas específicas. E pode trazer uma conotação também de uma doutrina, né? Uma falsa doutrina, uma falsa heresia, uma falsa doutrina, né? Então, essas duas referências, essas duas conotações que eu quero trazer para vocês e quero que vocês compreendam, né? E entendam o que significa essa peste que anda na escuridão. Amém? Então, queridos, esses espíritos, eles tomavam ali o corpo da pessoa, né, do indivíduo, e a vida da pessoa era destruída totalmente. Era totalmente destruída. Porque esses espíritos levavam o indivíduo a um declínio total, né? Essa pessoa vivia numa situação tão crítica, tão difícil, que a pessoa tinha que viver
presa, aprisionada em prisões, elas tinham que ser colocadas nelas grilhões para elas não se soltarem, porque essas pessoas saíam correndo pelas ruas como loucas, correndo atrás das pessoas, agredia as pessoas. Era uma situação assim terrível, então essa pessoa não podia viver em sociedade. Olha que situação difícil, né? Então, esse sentido que eu quero trazer para vocês aqui. Então, o salmista fala que nós não devemos temer, né? Nem peste que anda na escuridão, esses espíritos malignos que operam nas regiões, na escuridão, né? No mundo invisível, para nos acometer no nosso mundo visível, né? Então, abra sua Bíblia aí, acompanha comigo em Lucas, capítulo 8, o verso nós vamos ler do 26 ao 30, tá bom? Que nos diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, e respondeu: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Amados, olha só a situação que este espírito imundo, que este demônio trouxe a esse indivíduo, a este homem, né? Ele não vivia em sociedade, né? Esse homem era da terra dos Gadarenos, ele estava possesso, ele estava com uma legião de demônios. Esses demônios faziam com que ele vivesse longe das pessoas, vivesse em sepulcros, em cemitérios. Os demônios levavam ele para o cemitério. Eles pegavam esse indivíduo, prendia ele com grilhões, prendia ele para ele não sair, não se machucar, não machucar ninguém. Os demônios iam lá, pegava ele, fazia com que ele soltasse os grilhões, saísse da cadeia e fosse para os sepulcros. Ele dormia em cemitérios, dormia em sepulcros. Por quê? Porque o cemitério é lugar de mortos, é lugar daqueles que não têm mais consciência, né? É assim que esse homem se encontrava. Ele estava morto, né? Pois quem o conduzia ali eram esses espíritos malignos, eram esses demônios que conduziam este homem, né? Então, muitas pessoas hoje em dia vivem dessa forma, preso numa situação, né? Numa situação da qual relata aqui o livro de Lucas. Esse gadareno, ele estava com a sua mente aprisionada, porque os espíritos aprisionou a mente daquele homem e ele morreu, né? Ele morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente, ele morreu, a sua mente já não tinha mais, ele não tinha mais mente, ele não tinha mais racionalidade, ele não tinha mais nada. Os demônios quem conduzia este homem. Então ele era um morto-vivo, ele era um zumbi, no dito popular. Ele era um zumbi, ele era uma marionete desses demônios, desses espíritos malignos. Então muitas pessoas hoje em dia vivem dessa forma, vivem como zumbis, vivem à mercê desses espíritos malignos, desses demônios, são escravos desses demônios. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema mental, né, algum problema psíquico, algum problema mental, ela está presa a esses demônios. Então, esses espíritos malignos aprisionam a mente da pessoa, né? Aprisionam essas pessoas em situações, em circunstâncias. São várias as situações que esses espíritos atuam, né?
Então, isso acontece hoje em dia, isso acontece no mundo de hoje em que nós vivemos, né? Muitas pessoas estão sendo acometidas por problemas específicos, enfermidades específicas, muitos sofrem de depressão, é um espírito agente que trabalha na mente da pessoa, ela vai ficando depressiva, ela vai ficando triste, ela vai remoendo coisas do passado, coisas que ela poderia ter feito, coisas que ela não fez, coisas que ela deixou de fazer, coisas que ela poderia estar fazendo, coisas que ela não fez. Então ela fica remoendo as coisas do passado, do presente, do futuro e cria uma melancolia dentro delas e vai fazendo com que esse espírito ele vai ficando triste, deprimido, debilitado e ela vai definhando sem perceber. A alma dela vai ficando doente, a alma dela vai ficando inflamada, ao ponto dessa pessoa perder a vontade de viver, ao ponto dessa pessoa perder a vontade de desfrutar da vida, né? Então, isso é uma peste que trabalha na vida da pessoa. É um espírito maligno que age na vida da pessoa. E o único que pode nos libertar é Cristo Jesus. Nós não podemos aceitar, nós não devemos aceitar. Nós temos que lutar contra esses espíritos malignos que agem para nos destruir. Olha a situação degradante que este homem vivia. Ele vivia nu, né? Ele saía pelas ruas nu, ele não andava vestido. Por quê? Ele andava no sepulcro, ele ficava no sepulcro, que é lugar de mortos. Muitos estão assim, vivos mortos. Muitos estão na mesma situação que este homem, vivendo uma vida como se estivesse vivendo bem, estão fisicamente bem, mas são sepulcros por dentro, estão mortos, né? Por quê? São escravos desses espíritos malignos, né? E eu quero dizer para você, se você está vivendo uma situação semelhante a essa, seja em qualquer área da sua vida, quem sabe Satanás, um espírito maligno das trevas, não aprisionou a sua mente, não aprisionou o seu relacionamento, não aprisionou aí o seu casamento, a sua vida conjugal, os seus sonhos, os seus projetos, né? As promessas de Deus na sua vida. Quem sabe Satanás não tem te aprisionado. Saia desse universo, saia e creia nas promessas de Deus, creia naquilo que Ele te prometeu, vai se cumprir no tempo determinado. O Senhor cumpre as suas promessas, o Senhor cumpre aquilo que Ele prometeu, né? Então, amados, e havia muito tempo que este homem estava assim, a Bíblia está relatando aqui, né? Havia muito tempo, ele ficava, que ele morava no cemitério. E tem quantas pessoas que estão vivendo uma situação que tem tanto tempo e não consegue sair daquela situação? Seja uma dívida, seja um relacionamento oprimido, seja na área profissional, seja uma mágoa, né? Seja um relacionamento mal resolvido, elas estão aprisionadas. Quanto tempo estão aprisionadas ali e não conseguem sair? Por quê? Porque está faltando Jesus na vida delas. Está faltando uma palavra direcionada de Deus, uma palavra viva, uma palavra viva. Jesus virou para o homem, Jesus não falou nada com ele simplesmente olhou para Jesus. Satanás virou para Jesus, o homem olhou para Jesus, que estava ali possesso, os demônios olharam para Jesus e logo disseram: Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo. Muitos reconhecem a sua doença, reconhecem a sua miséria, reconhecem o seu estado de declínio, seu estado de destruição, mas não reconhece Jesus na vida dela,
não reconhece as promessas de Deus. O próprio demônio que estava ali naquele homem olhou para Jesus e logo reconheceu que ele era Jesus. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, né? E muitas pessoas não reconhecem a grandeza de Jesus, a grandeza desse nome. O nome de Jesus é poderoso para quebrar cadeias, como foi quebrada desse homem aqui. Esse homem ficou livre desses demônios. O que nós temos que fazer é saber que o Deus que nós servimos, o Jesus que nós seguimos, ele tem autoridade, ele tem poder, ele não mudou. O que mudou foi o nosso pensamento em relação às promessas, em relação à palavra. Deus, ele não mudou, ele não muda nunca, ele é imutável. A palavra dele não muda, as promessas dele não mudam, a palavra dele é viva, é a mesma que foi no passado e é hoje, é a mesma que operou, a mesma que Jesus usou para combater as maquinações de Satanás, para combater Satanás nas tentações no monte do templo, quando ele foi tentado por Satanás, é a mesma que ele usou, é a mesma que está aqui hoje conosco, que nós estamos meditando nela, que nós estamos lendo. A palavra de Deus não muda. Nós é que muitas vezes nós mudamos, nós somos inconstantes, nós damos muita ênfase para as circunstâncias, nós damos muita ênfase para as falácias, nós damos muita ênfase para aquilo que está acontecendo em nossa volta e estamos esquecendo que Jesus, ele é poderoso, basta uma só palavra direcionada. Acabou. Os grilhões se quebram, as cadeias se abrem, o terremoto de Deus chega e resolve tudo. O que nós devemos fazer, queridos, é nos posicionar como cristãos que somos, não devemos aceitar, nós temos que reconhecer a autoridade de Jesus. Muitos não reconhecem, muitos são pior do que Satanás. Satanás reconhece a soberania de Deus, ele abaixa a cabeça e sai. Jesus perguntou para ele: quem são vocês? Ele respondeu: nós somos legião. Jesus perguntou: qual o teu nome? Legião, porque somos muito. Jesus só perguntou qual o seu nome, nem perguntou o porquê. Ele respondeu: porque somos muito. Legião, porque somos muito. Por quê? Porque diante de Deus, toda boca tem que confessar. Diante do Todo-Poderoso, nós temos que ser quem nós somos. Nós não podemos fingir ser uma pessoa que nós não somos. Diante de Jesus, nós temos que confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados, sabe? Nos humilharmos diante dele, pedir a misericórdia dele para as nossas vidas, porque ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é bom. Mas o que nós temos que fazer é reconhecê-lo como sendo quem ele é. E muitas das vezes nós não o reconhecemos. Muitas das vezes nós colocamos as nossas falhas, nós colocamos nossos problemas, nós colocamos nossas dificuldades no centro e tiramos Jesus. Nós colocamos as nossas dificuldades, nosso sofrimento, nos colocamos como pobres coitados. Ah, estou sofrendo demais, Jesus não me quer, Jesus não me ama, Jesus não olha para mim. Nos colocamos como pobres, miseráveis espirituais, pedindo migalhas, sendo que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Ele já nos deu a vitória, Ele já nos deu a cura, Ele já nos deu a salvação, Ele já nos deu poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Ele nos deu a chave do reino. Ele nos deu. Então, o que nós temos que fazer é parar de ser crente mimimi, cheio de coisinha, e sermos crentes maduros na palavra. Chega de leitinho. Está na hora da gente experimentar coisas sobrenaturais, coisas maiores, sair da superfície e mergulhar no fundo mesmo de Deus, mergulhar no rio de Deus, experimentar coisas imensuráveis, insondáveis, inimagináveis que Deus tem para a gente. A gente tem que despertar.
Entendeu? Amados, a situação em que esse homem vivia aqui, muitos de nós já vivemos ou estamos vivendo na atualidade. Muitas pessoas presas aí, essa situação desse vírus novo aí, muitas pessoas amedrontadas, apavoradas, recebem um diagnóstico, se prende ali, não firma na palavra de Deus, não firma o que diz a profecia, não se firma o que diz lá em Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, através das suas chagas, das suas pisaduras, nós somos sarados, nós somos curados, então temos que tomar posse, é uma questão de reposicionar, é uma questão de reposicionamento, é nos posicionarmos mediante a palavra, a revelação foi dada. E muita gente está procurando aí, procurando aqui, procurando profeta, é profetada para todo lado, que Deus tem uma palavra aí para mim, o que Deus quer falar comigo? Fala comigo aí. Não, a palavra está aqui, ó, já foi revelada, é a Bíblia. Muitos ficam procurando aí, né? Ô irmã, você tem uma palavra para dar para mim? Ô irmã, ora por mim. Ô irmã, irmãos, nós já fomos abençoados. Deus nos deu poder, nos deu autoridade para pisar em serpente, para pisar em escorpião. Pisar em serpente quer dizer que você tem autoridade e poder para expulsar os demônios, para você massacrar Satanás, porque Jesus já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Satanás já é um derrotado, você tem que tomar posse da sua vitória, você tem que saber que você já é um vencedor. Eu não estou aqui pregando para você, não. Eu estou aqui te ensinando a realidade de Deus, a realidade das promessas, a realidade da palavra, a realidade da revelação, a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus, né? Então, o mundo está do jeito que está hoje, por quê? Porque o povo se afastou do Criador. Então, as consequências estão vindo. As consequências vêm, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como eu plantar jabuticaba e nascer abacaxi. Se eu plantei jabuticaba, vai nascer jabuticaba. Então, quer dizer o quê? Se eu estou plantando pecado, eu vou sofrer as consequências do pecado. Se eu estou plantando santidade, eu vou receber as consequências da santidade, a revelação de Deus, o coração dele se abrindo e derramando sobre a minha vida, os mistérios dele, os segredos dele é revelado para quem é fiel. Fidelidade está atrelado ao Senhor. Fidelidade, santidade, comunhão está atrelado ao Senhor, está atrelado à palavra de Deus, está alinhado, conectado, firmado com a palavra de Deus, com a revelação dele. Então, eu quero receber uma palavra de Deus, eu quero receber uma revelação de Deus. Amados, já está aqui, ó, na Bíblia, já foi tudo revelado. Nós temos que aprender a procurar na palavra de Deus o alimento sólido e a viver a sobriedade do Evangelho. Porque nesses últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, muitos vão ser enganados. Por quê? Porque está vivendo um evangelho simples, um evangelho de barganha, um evangelho onde que contém meias verdades. A pessoa pega o evangelho ali, pega a palavra, parte no meio e vive só aquilo que é conveniente para ela. Não, isso aqui não é para mim. Esse daqui isso aqui dá para mim, isso aqui dá para mim viver, isso aqui não. Então, vamos fazer o seguinte, há quem diga aí que tem que atualizar a Bíblia. Tem que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela se tornou arcaica para os dias de hoje. Né? Quem tem que se atualizar somos nós. Não é a Bíblia que tem que se adequar a nós, não. Nós temos que nos adequar à Bíblia. É o inverso. As pessoas estão invertendo os valores, estão perdendo o princípio de tudo, estão perdendo a essência da vida, estão perdendo. Isso não pode acontecer, queridos. Então, não nos deixemos nos enganar. Desperta, nós temos que despertar, né? Porque se nós não despertarmos, essas pestes que agem nas trevas, provavelmente, se não despertarmos verdadeiramente, nos consuma, pode nos consumir. Se nós não vivermos um evangelho genuíno, um evangelho puro, sem
sem barganha, sabe? Então, você já imaginou aqui uma situação em que esse homem vivia? Às vezes eu tô falando aqui, às vezes você pode estar numa situação semelhante a desse homem. Às vezes não é uma situação no âmbito do psicológico, às vezes pode ser numa outra área da sua vida, você pode estar aprisionado numa situação, né? Quem sabe numa pornografia, na prostituição, no adultério, na mentira, né? Na falsidade, no engano, na barganha, né? Quem sabe você não está aprisionado? Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar, porque foi pela liberdade que Cristo vos libertou. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Livre do pecado, livre das coisas do mundo, livre para servir Cristo, porque só pode servir Jesus quem é livre. Você entendeu? Se tem alguma coisa te aprisionando no mundo, nesse mundo secular, ore, peça perdão ao Senhor, se humilhe diante dele, porque ele conhece as nossas debilidades, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe qual é a nossa fraqueza, qual é a área da nossa vida que nós não temos controle. Então, ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo para moldar em você um caráter de Cristo, uma mente de Cristo. Renova sua mente, não se conforme com o seu estado, mas renova o seu conceito, renova o seu estilo de vida. Servir Cristo, aceitar Cristo, viver com Cristo, caminhar com Cristo, é novidade de vida. Então, se eu estou fazendo as coisas que eu fazia antes, eu não estou andando em novidade de vida, nem estou servindo e nem seguindo a Cristo. Eu estou seguindo a minha vontade, servindo a minha carne, né? E fazendo a minha própria vontade, fazendo do meu próprio jeito. Isso não é cristianismo, isso é religião, né? Isso é religião, né? Essas falsas doutrinas que eles pregam aí, na maioria tem muitas denominações aí que Satanás está lá. Nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Então, queridos, você já imaginou, como está relatando aqui a Bíblia, uma pessoa que já é cometida por um espírito maligno, ele já faz um estrago na vida dela, né? Igual muitas pessoas sofrem de enfermidade, perseguição no trabalho, isso é espírito maligno que está agindo. São espíritos malignos que agem numa área específica. Por exemplo, você sofre uma perseguição no seu trabalho. É um espírito maligno da perseguição. Ele está lá para perseguir você, para fazer com que você perca o controle, que você seja destruído no seu trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Orar. Nós temos que vigiar. Nós temos que nos conectar com Cristo, com Deus, né? Porque essas coisas não podem nos destruir. Não podem. Porque nós temos Cristo cêntrico. Ele é o centro da nossa vida, né? Então, imagina só uma legião de demônios. O que significa uma legião? Legião significa um corpo de tropas, de soldados, que compunha ali o exército romano, né? Um corpo de tropas do exército romano continham ali 6.000 soldados. Agora, você já imaginou, Jesus quando perguntou para esse espírito imundo, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Então, tem essa alusão aqui, a referência, né, da legião que compunha o exército romano, 6.000 soldados. Imagina só, uma pessoa que está acometida por 6.000 demônios, o estrago. Olha a situação desse homem. Tinha jeito para ele mais?
Não tinha. Quem olhasse a situação daquele homem ali, não tinha mais jeito para ele. A vida dele estava destruída. Porque pensa só, uma pessoa que você prendia ele com grilhões. Eu imagino que seja aqueles grilhões de ferro, né? Uma espessura bem significativa. Com grilhões nos pés, nas mãos e preso numa cadeia, e o Satanás o movia de tal forma que ele conseguia derrubar as cadeias, derrubar os grilhões, sair correndo e ir dormir no cemitério. Imagina só a situação que esse homem vivia, todo machucado, né? Com os braços sangrando, com os pés sangrando, que ele corria pelado, descalço, ele devia estar todo estraçalhado, todo machucado. Né? Aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas naquela época, da sociedade da época, para aquele homem não tinha mais jeito. Ele era uma vítima de Satanás que ia ser levado por ele, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Essas pessoas viviam isoladas naquela época. Então, quando ele teve um encontro ali com Cristo, quando esses demônios se debateram com Cristo, eles se renderam. Jesus falou uma só vez. Eles saíram daquele homem. E aquele homem fora livre daqueles demônios, daquela peste que acometia o seu corpo. Então, Cristo mudou a vida daquele homem. Então, o que nós temos que fazer é verdadeiramente crer em Cristo Jesus, segui-lo verdadeiramente. E não importa quanto tempo você está vivendo uma situação semelhante a ele, ou não importa qual seja a sua situação, não importa quanto tempo, não olhe para o tempo, olhe para Cristo. Não olhe para a circunstância, olhe para Cristo. Não olhe para o diagnóstico, olhe para Cristo. Não olhe para a situação, olhe para Cristo. Porque aquele homem ali já não tinha esperança mais para ele. Ele não tinha esperança. Ele estava morto. Ele estava morto. Quem conduzia a vida dele eram aqueles espíritos, era a circunstância, né? E Jesus veio e mudou a vida dele. E quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para mudar. Se a nossa vida não está mudando, é porque tem alguma coisa errada. Se nós não estamos andando em novidade de vida, é porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a vontade da nossa carne. Porque nós temos que estar parecido, cada dia da nossa caminhada com Cristo, nós temos que estar parecido cada vez mais com Ele. E como que a gente faz para parecer mais com Cristo a cada dia? Renovando a nossa mente, renovando os nossos conceitos, meditando na palavra. Amém? Então, querido, muitas das vezes nós passamos por tantas dificuldades, são tantas as situações que nós passamos, e por muitas das vezes nós abaixamos a cabeça, abaixamos guarda e esquecemos que Jesus é e sempre será o Senhor das nossas vidas, o Senhor de todas as coisas. Senhor significa sobre tudo, sobre todos, no céu, na terra. A Ele foi dada autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. Então Ele tem poder sobre os anjos do céu, Ele tem poder sobre todos os homens, sobre a terra, e Ele tem poder sobre os demônios embaixo da terra. Então está tudo sobre Ele. Então, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando na sua vida, não tenha medo não baixa a guarda não. Chame por Ele, chama Jesus. Chama Jesus, fala, Jesus, eu estou passando por esse motivo aqui, essa situação que está acontecendo. Conta para Ele, fala para Ele. Se humilhe diante dEle. Ele, pastora, mas Ele sabe mesmo, mas Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com nós. Então, nós temos que ter esse relacionamento direto, diário com o Senhor, para que nós venhamos crescer no conhecimento, na fé, na graça, né? E em santidade, porque quanto mais a gente nos achegarmos a Deus, mais Ele vai se achegar a nós. Quanto mais perto a gente está de Deus, mais longe a gente está do pecado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se distancia do pecado.
Quanto mais próximo a gente está de Jesus, mais longe a gente fica do mundo. Mais longe a gente fica das maquinações do mal, das oferendas de Satanás. Mais longe a gente vai ficando. Amém? Então, queridos, a peste também, ela pode denotar uma doutrina, uma falsa doutrina, não é verdade? Muitas pessoas hoje em dia, nós estamos vivendo os últimos dias, né? E a gente pode dizer que a gente está vivendo a apostasia. As profecias do Senhor têm se cumprindo a cada dia. E quantas não são as heresias, as falsas doutrinas que nós temos ouvido em várias denominações, em várias igrejas. Eu não vou citar aqui igreja, eu não vou citar aqui nomes, mas a própria palavra do Senhor fala que era necessário que crescesse o joio e o trigo junto, mas que chegaria o dia em que se separaria o joio do trigo. E o Senhor Jesus disse que nem todas as ovelhas que estavam no rebanho dele fazia parte do aprisco dele. Então, por aí a gente vê, por essa palavra do Senhor Jesus, que muitos que estão pregando a palavra, nem todos estão pregando a verdade sólida como ela é. Muitos estão pregando meias verdades, né? Então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar na palavra do Senhor para que nós não venhamos ser enganados, porque a apostasia está na porta, né? A palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus, ela é viva, ela não tem que ser mudada, ela não tem que ser alterada. Nós é que temos que mudar o nosso comportamento, nós é que temos que mudar o nosso estilo de vida, né? Nós temos que viver, se nós decidimos, uma vez que nós aceitamos Jesus. Aceitar Jesus não é só você ir numa igreja, numa denominação, levantar o braço, aceitar Jesus e lá batizar, pronto, estou salvo. Não. Não tem nada disso. Se você pensa que você foi na igreja, levantou a sua mão, aceitou Jesus, batizou, você está salvo, não. A salvação ela é conquistada dia após dia. A salvação ela veio por meio de Cristo Jesus, pelo nosso Abba, através do seu sacrifício, através da oferta que ele fez por meio de Cristo Jesus, né? Foi um ato de amor que o nosso Pai nos demonstrou através do Filho dele, dando ele o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então, a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação, ela é um presente. Recebe quem quer. Mas, uma vez que nós o recebemos, Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos de viver como escravos do mundo, né? Uma vez que nós vivíamos no mundo, nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado e vivíamos e fazia tudo de acordo com nossos desejos, vontade e vontade. Agora, a partir do momento que nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós abrimos a nossa vida, o nosso coração, para que Jesus fosse Senhor das nossas vidas. Então, eu tenho que fazer com que isso seja na prática verdade, né? Uma verdade, porque eu posso receber Jesus e posso negá-lo com as minhas atitudes. Então, um fator determinante na vida de um cristão é a prática da palavra. É ele viver de um modo que realmente declara Cristo na vida dele. No seu modo de andar, no seu modo de agir, no seu modo de olhar, no seu modo de falar, no seu modo de ouvir, no seu modo de decidir. Então, isso declara Cristo, sendo o Senhor realmente da sua vida. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão das falsas doutrinas. Essa peste, ela pode trazer essa conotação, peste que anda na escuridão, ela pode ser uma falsa doutrina empregada ou pregada por falsos seguidores de Cristo, né? Pessoas que
usam da palavra de Deus para benefício próprio. Infelizmente, nós temos no nosso meio pessoas que usam da palavra de Deus para se promover, né? Usam da palavra de Deus para se beneficiar, né? Usam da palavra de Deus para barganhar, usam da palavra de Deus para conseguir, né? É um meio de conseguir as coisas. Hoje em dia, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, chamado últimos dias, né? Nós estamos vivenciando os últimos dias, então muitos estão usando da palavra de Deus, estão usando da palavra do nosso Senhor Jesus para benefício próprio, né? Ai desses. Então, nós temos que tomar cuidado porque tem muita doutrina perniciosa dentro das igrejas que estão desencaminhando o povo de Deus. Estão desencaminhando o povo de Deus aquela questão, não tem nada a ver, não tem problema, isso não tem nada a ver, foi Deus que fez, foi Deus que criou, tudo que está no mundo foi Deus que fez, é para nós mesmo, a gente tem que desfrutar disso mesmo, foi feito para nós, né? Se Deus vê essas coisas acontecendo no mundo, toda essa maldade, toda essa violência, toda essa pestilência toda, ele fica vendo dos bastidores, ele não faz nada, por que ele não faz nada, né? Amados, uma coisa eu vou dizer, Deus ele é bom, Deus ele é bom, Deus ele é santo, Deus ele é misericordioso, Deus ele é Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você para nada. Nós é que necessitamos dele para tudo, nós precisamos de Deus para tudo, nós precisamos de Deus para levantar da nossa cama de manhã, porque se não é Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nós não